Boa noite, família NBN Living. Um prazer estar com vocês essa noite, falando dessa proteína tão especial, tão benéfica e ainda, né, um pouco desconhecida, né, pelas pessoas. E hoje vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre ela, né? Tem bastante assunto, ela é bem complexa, mas eu tentei colocar para vocês os assuntos que vão ser interessantes para que vocês conheçam, né, e possam aí, de uma forma simples, repassar para as pessoas, tá? Vão ter palavrinhas técnicas, mas isso sempre é só para agregar aí conhecimento para vocês, tá bom? E qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp que eu explico para vocês. Vamos lá. Compartilhar aqui minha tela. Prontinho. Então, como o Gilberto já apresentou a empresa muito bem apresentada, eu vou pular essa parte, tá? Da empresa e vamos aí, sem mais delongas, vamos direto ao assunto, que é proteína NRF2, é fator nuclear eritroide 2, tá? É uma sigla em inglês, né? A gente chama ela de, também conhecida como NRF2, tá bom? Para vocês aí saberem, se ouvirem essa palavra NRF2, é a proteína NRF2. Então, para falar da NF2, eu coloquei para vocês algumas informações, alguns conceitos, algo importante sobre radicais livres de estresse oxidativo, porque vocês, ao longo do treinamento, vão ouvir eu mencionar aí, né, essas palavras muitas vezes, tá? Porque ela está diretamente ligada aí, né, a esses fatores, tá bom? Então, vamos lá. Radicais livres são aí moléculas, né, cujos átomos possuem um número ímpar de elétrons, tá? Você pode ver aqui, embaixo eu coloquei aqui uma figura, né? Tem número ímpar. E é uma molécula o quê? Então, incompleta. E ela é capaz de o quê? De capturar elétrons de proteínas que contém ali, que compõem ali, né, a célula, para poder recuperar o número ímpar. Então, assim que ela se inicia essa reação em cadeia. Então, a molécula, quando ela é desfalcada, ela se torna em um novo ciclo de radical e ela vai sempre em busca de um elétron ali da molécula vizinha. E assim por diante, é assim que funciona, tá? O problema é que que não se tira ou acrescenta elétrons sem que essa molécula altere aí as suas características, tá? Então, desse processo, o que pode surgir? Produtos tóxicos para a célula, tá? E essa célula, né, vamos dizer, intoxicada, pode dar origem aí, né, ao Parkinson, Alzheimer, catarata, inflamação crônica, degeneração muscular, infarto do miocárdio, um AVC e alguns tipos de câncer, tá? Então, esse é alguns exemplos, né, de patologias que ela pode, né, estar aí ajudando, auxiliando, né, que infelizmente pode ajudar com que a pessoa venha a ter essas patologias por conta dessa intoxicação. Então, de onde eles vêm? Eles são produzidos o tempo todo ali pelo nosso organismo, tá? Eles são produtos que são resultantes da onde? Da conversão dos nutrientes dos alimentos, né, em energia. Tá? Então, porém, o nosso organismo, ele possui o quê? Enzimas protetoras, né? Que controlam o nível desses radicais produzidos aí pelo nosso metabolismo. Então, tem situações que podem aumentar consideravelmente a produção de radicais livres, superando a capacidade do nosso corpo lidar com eles, né? No caso, os antioxidantes lidarem com eles. Então, entre eles estão quem? A poluição do ar, a ingestão de alimentos com resíduos de pesticidas ou aditivos químicos, o estresse, o cigarro e o álcool, dentre outros, tá? Então, esse cenário se dá o nome de quê? De estresse oxidativo, tá? Então, a NF2, né? Ela foi descoberta aí, mais ou menos aí, em meados de outubro de 1994. Então, ela é uma proteína um pouco nova aí, né? Nova, vamos dizer, para a medicina. Tanto que os artigos que eu encontro dela, a maioria dos estudos, né? Porque eu trago tudo ali em estudo científico para vocês, são todos em inglês,
né? E são todos estudos de fora e muito importantes, né? De universidades renomeadas, de pessoas renomeadas. Então, assim, renomadas, desculpa. Então, temos aí algumas informações, poucas informações sobre elas, mas sabemos que ela é extremamente importante ali para a nossa saúde, para o nosso organismo num todo. Pessoal, desculpa. Então, vamos lá. Ela é uma proteína, né, que é normalmente encontrada, naturalmente encontrada ali no nosso organismo. E o trabalho dela é o quê? É ajudar a regular o trabalho de proteínas antioxidantes, que podem ajudar a proteger do quê, né? Contra aí os danos oxidativos, tá? Esse dano oxidativo, ele pode ser aí desencadeado por quê? Por lesão e inflamação, que envolve o quê? A produção de radicais livres. Então, ela é encontrada em maior quantidade aonde? Nos rins, músculos esqueléticos, pulmão, coração, fígado, cérebro. Então, são os tecidos que sofrem muito com o estresse oxidativo, né? E vocês vejam que são, né? São locais assim, né? Coração, cérebro, né? Dos mais importantes que nós temos aí, né, que movem tudo ali no nosso organismo. Então, veja o quanto ela é importante aí, né, para nós. Então, ela é o quê? Ela é um caminho bioquímico crítico para a nossa saúde, sendo a via conhecida mais importante no aumento do que? Das nossas defesas antioxidantes, tá? As defesas do nosso organismo. E ela atua como o quê? Um fator de transcrição, né? Que é o que é isso? É uma proteína que é capaz de influenciar a expressão genética e a transcrição de outras proteínas. Eu vou explicar para vocês melhor como que funciona o mecanismo de ação da proteína NRF2, tá? Então, dentre eles estão aí, né, as proteínas antioxidantes que vão proteger também o nosso corpo aí, que vão nos proteger, né, contra inflamação, danos, estresse oxidativo e etc, tá? Ela também estimula o quê? A produção da glutationa, né? Então, mencionando ali o exemplo do antioxidante, é a glutationa, que ela estimula aí a produção, né? Que é um dos mais importantes aí antioxidantes, né? Do nosso organismo, que é aí naturalmente, né? Fabricado ali pelo nosso organismo, só que com a idade, com diversos fatores, né? Acaba diminuindo a produção. Então, ela está ali para ajudar. Então, nós precisamos estimular essa proteína NF2 para que ela nos ajude aí a ter mais antioxidantes no nosso organismo, tá? Também ela ativa aí, né? Ela também é responsável pela produção da glutationa S-transferase, que permite que o quê? Que a glutationa se ligue a drogas e toxinas, tá? Drogas, quando eu menciono, são medicamentos, né? E toxinas, para que o quê? Para que possa eliminar potencialmente nocivos e tóxicos aí do nosso organismo. Então, ela ajuda nessa eliminação, coloca literalmente para fora o que é ruim aí para o nosso organismo. Tá? Então, essas substâncias que estimulam a via da NF2, elas estão sendo aí muito estudadas, tá? Porque elas apresentam aí um potencial para o tratamento das doenças causadas aí pelo ataque dos radicais livres em nossos tecidos. O metabolismo aeróbico é mais eficiente na geração de energia celular do que o anaeróbico, que é o quê? Aquele processo que acontece em repouso, tá? Mas a eficiência, né, em termos de energia, ela possui aí um custo, que é o quê? A produção de espécies ativas de oxigênio, tá? Então, o excesso dessas moléculas podem o quê? Danificar proteínas, lipídios e DNA. E quando a carga de radicais livres na célula excede a capacidade antioxidante, então você considera aí, né, que é um estado de estresse oxidativo. Então, essa é uma outra forma de explicação aí para vocês de como funciona o estresse oxidativo, tá? Então, para reduzir os riscos dos danos, né, celulares por esse estresse, as células possuem aí esses mecanismos de defesa, tá? Mas embora essas espécies reativas de oxigênio, elas sejam geralmente consideradas prejudiciais, elas são necessárias. Por quê? De forma controlada, né, ela é necessária. Para quê? Para sinalização celular e a defesa do
nosso organismo, do nosso corpo, né? Então, quer dizer, o que quer dizer isso? Que elas têm aí uma fama de vilões, né? Mas existem diversos processos fundamentais para o funcionamento celular que dependem aí, né, dessas moléculas, tá? Que são aí, né, os radicais livres, né, que eu sempre menciono, que o excesso deles é prejudicial ao nosso organismo, mas eles fazem parte do funcionamento, né, são importantes, e aí precisa neutralizar, ter antioxidantes suficientes, né, para poder neutralizá-los, tá? Então, para manter esse equilíbrio, né, o corpo possui moléculas que são consideradas o quê? Guardiãs das células, né? E uma das mais poderosas, quem é? É a NRF2, tá? Ela é um regulador mestre do sistema de defesa interna e ela foi descrita como guardião de vida, por quê? Devido ao fato da sua capacidade de proteger a nossa saúde e evitar o quê? O processo de envelhecimento. Tá? Então, ela age aí como termostato, vamos dizer assim, mas ela não regula a temperatura, ela vai regular o nível de estresse dentro das células do nosso corpo. Ou seja, ela atua quando os níveis ultrapassa o estresse benéfico. Por quê? Porque no mundo atual, vamos lá, né? O estresse ele é inevitável, tá? Mas, para quem não sabe, né, pequenas quantidades pode ser benéfico, porque você vai fazer com que o seu organismo libere algumas substâncias que são responsáveis aí pela manutenção do foco, energia e do estado de alerta, tá? Então, para vocês verem que nada em excesso é bom, mas ali tudo na medida, né? Então, só o excesso pode anular esses benefícios e produzir uma quantidade excessiva de radicais livres, que vai aumentar aí, né, o risco de doenças. Então, esse estresse, ele pode acontecer aí por uma variedade de estímulos, tá? E aí eu coloquei alguns pontos para vocês. Então, estímulos psicológicos, né? Excesso de atividade, problemas de relacionamento, dificuldades de resoluções de problemas, ambientais, que é a exposição a toxinas, contaminantes da água, poluição do ar, agrotóxicos, físicos, sedentarismo, falta de sono, lesões, atividade física extremamente intensa, e os nutricionais, né? Alimentos processados, deficiências, né? Que são carências de nutrientes, excesso de alimentos também, né? Não tão pouco nem tanto, e alterações metabólicas. Então, com o acúmulo desses fatores estressores, a NRF2 ela responde aos níveis, né, de estresse aumentados ao sinalizar para a nossa célula a necessidade de produção de moléculas protetoras que funcionam para trazer níveis de estresse, né, para trazer o nível de estresse de volta ao alcance normal. Tá? Então, essas moléculas, elas atuam o quê? Removendo toxinas que causam os danos celulares, né? Então, removem células danificadas e melhoram a nossa função celular. Então, a NF2, ela ajuda o quê? A minimizar os efeitos negativos, né? Que as cargas altas de estresse, né? Em resumo, podem trazer aí para o nosso organismo. E aqui é um pouquinho do mecanismo de ação que eu coloquei para vocês, tá? Como eu mencionei, né? Ela é tratada como a guardiã celular, né? Ela é antioxidante. Então, como que funciona? Ó, vamos para esse lado aqui da figura, tá? Ela tá um pouquinho pequena, mas eu vou colocar, eu vou apontando aqui para vocês, mostrando, tá? Ela fica, se vocês podem ver, ela está aqui no meio, ela fica presa, tá? A uma proteína chamada que é P1. Por que ela fica presa? Porque a migração dela discriminada também não é tão bom assim para nós, tá? Então, uma vez que nós temos aqui, olha, estímulos estressores, né? Que se diz aí um estresse celular, o que acontece? Ela se solta da molécula que aprende, né? Você vê que ela está solta aqui, olha, ela se soltou, veio um estímulo, ela se solta dessa molécula, né, que aprende dentro da célula, e ela vai lá, olha, vai migrar lá para o núcleo da onde? Do nosso DNA. E o que ela vai fazer? Ela vai produzir proteínas. Então, isso é um fator de transcrição. É ir para o DNA e produzir proteínas. E essas proteínas produzidas por elas, né, são diferentes das outras, porque ela está diretamente ligada à nossa longevidade, tá? Como aí as espécies reativas de oxigênio. Então, essa produção,
ele está relacionado aí com mais de 600 genes, sendo que 200 deles estão relacionados à nossa produção celular. Então, veja a importância que ela tem aí, né? Nesse mecanismo de ação que eu expliquei para vocês, a importância que ela tem ligada aí à nossa longevidade. Então, o que que ela é? Ela é uma proteína, né? Que ela vai aí formar outras proteínas de extrema importância para nós. Tá? Então, a relação dela, né, entre a atividade da RNF2 com as consequências que ela tem aí para o nosso organismo, tá? Então, quando tem aí uma baixa atividade dela no nosso organismo, o que que ela vai estar associada? Ao estresse oxidativo, à inflamação crônica, né, que vai desencadear aí a morte celular, e aumenta aí a predisposição a quê? A doenças crônicas, tá? Agora, quando você tem uma ótima atividade dela, tá ali funcionando corretamente, né? Então, essa correta ativação ou desativação dessa via está relacionada com o quê? Com a proteção da nossa célula, né? Com a citoproteção e com a sobrevivência da nossa célula, né? E a manutenção da homeostase, que é o quê? Uma estabilidade, tá? E quando ela tem uma alta atividade, tá? Então, preeminente, né? Em diversos, ela é preeminente aí aonde, né? Ela se destaca onde? Em diversos tipos de câncer, induzindo a resistência aí aos agentes radioquimioterápicos. Então, tudo tem que estar ali, né? Sempre numa atividade ok, entendeu? Numa atividade boa, ótima. Então, aqui eu coloquei para vocês só um estudo, né, que alguns distúrbios relacionados com a proteína, né, que vários autores mostram que a esclerose múltipla, a epilepsia, doenças crônicas renais, câncer, doenças neurodegenerativas, elas estão relacionadas ao quê? A deficiência da NF2. O que que é? Com a sua baixa migração. Tá? Então, aqui, né, ali está em inglês, mas em cima eu coloquei para vocês em destaque, né, o que os autores mostraram, né, segundo estudos, né, quais foram as doenças que foram mais relacionadas aí com a baixa migração dela. Tá? E aí eu coloquei para vocês a proteína NRF2 e algumas patologias, tá? Eu peguei algumas e coloquei aqui para vocês, tá? A aterosclerose, que é o quê? Que é uma inflamação, né? Com a formação de placas de gordura, cálcio e outros elementos na parede das nossas artérias, né? Que ficam lá no coração. E outras localidades também do corpo humano, tá? Como, por exemplo, cérebros, membros inferiores, entre outros também, de uma forma difusa e localizada. Tá? Então, nela ocorre aí um aumento da peroxidação lipídica, né? Que chegam essas células de defesas, né? Que chamam monócitos e macrófagos, e que vai ocorrer uma oxidação, uma inflamação, e aí vão se formar aí células espumosas, que não são boas para o nosso organismo. E os estimuladores da NF2 podem, então, diminuir tudo isso que eu citei, a peroxidação lipídica, aumenta a formação de uma proteína chamada PON1 e também a diminuição da oxidação por LDL. Tá? Então, outra que eu citei é a artrite, que é uma doença autoimune, né? Uma doença crônica que afeta aí o quê? As nossas articulações, tá? Então, o aparecimento de uma cascata de citocinas pró-inflamatórias desempenha o quê? Um papel fundamental na inflamação, que causa aí, né, uma proliferação de células sinoviais. O que é células sinoviais? São que revestem ali internamente a maioria das nossas articulações. Então, vejam, né, ela prejudica as células, né, as células sinoviais. Então, por isso, né, que pegam as nossas articulações. Então, os anticorpos são o quê? Autoanticorpos são encontrados nesse processo inflamatório, né, porque ela é um processo inflamatório. Então, o que acontece na artrite, por exemplo, na artrite reumatoide? Acontece uma despolarização do ácido chamado hialurônico, que causa a degeneração desse líquido sinovial, quem produz, né, são essas células sinoviais, tá? Então, o que os estimuladores da NF2 fazem? Vão prevenir essa despolarização e diminuir a dor e a inflamação. Então, muitas pessoas fazem uso do genoxidil, né? E nós temos ativadores ali, depois eu vou mencionar, né, lá para o final,
eles falam, nossa, eu melhorei muito a dor, né? Por quê? Porque eles ajudam a desinflamar, tá? Eu já tenho diversas pessoas com artrite reumatoide que tiveram, assim, um sucesso no tratamento com genoxidil incrível, incrível. E no câncer, né? Que o câncer ele se inicia como, né? Com as células, né? Ou em algum órgão ou tecido do nosso corpo, né? Que começa o quê? As células começam a célula começa a crescer, né? Totalmente fora de controle, né? Então, ele é um crescimento que é o quê? Diferente de um crescimento normal, celular normal, tá? Então, em vez das células morrerem, elas continuam crescendo e formando novas células anormais. Tá? Então, as células cancerosas também podem invadir outros tecidos, é algo que as células normais não fazem, tá? Então, por isso que elas, né? É assim que se forma o câncer. Então, esse crescimento desordenado, fora de controle, e essa invasão é que faz com que a célula se torne, né, cancerosa. E o câncer, ele inativa as mitocôndrias para poder manter as espécies reativas de oxigênio livre. Só que agora os estimuladores da NF2 estão fazendo o quê? Vão forçar que as nossas mitocôndrias, né? Vão forçar as nossas mitocôndrias a produzi-los e o quê? Matar essas células malignas. Então, veja a importância que tem, né? A live passada eu falei sobre as mitocôndrias, que é de extrema importância para a nossa saúde. Então, você veja a importância que ela tem aí, né? Frente também a doença, né, juntamente aí com a NRF2, tá? E o Alzheimer, que é um transtorno neurodegenerativo, progressivo e fatal, que se manifesta pela deteriorização cognitiva, né, e da memória, um comprometimento progressivo das atividades da vida diária, né, e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais, tá? Eu acredito que as pessoas, né, saibam um pouquinho sobre o Alzheimer, né? Mas a pessoa acaba esquece das coisas, né? Ela não consegue, às vezes, se comunicar de uma forma correta, fala coisas que falam coisas sem saber o que estão falando, né? Esquecem de nomes. Então, esse é o desenvolver aí da doença, tá? Então, o estresse oxidativo celular faz com que a proteína beta-amiloide se desnature e endureça, formando agregados insolúveis entre as células cerebrais, tá? Então, o que ela promove? Resumindo, promove a morte dos neurônios afetados. Tá? Por isso que você tem essa perda de memória, né? E problemas aí da parte cognitiva, tá? Então, os estimuladores de NF2 vão fazer o quê? Reduzir aí o estresse oxidativo, né? Para ajudar com que seja um pouco mais lenta esse comprometimento que é progressivo, seja mais lento, tá? E melhore também, aí, consequentemente, né, também vai melhorando algumas outras situações. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos da pessoa, causam tremores, lentidão dos movimentos, rigidez muscular, desequilíbrio e alterações na fala e na escrita. Tá? Ela é causada aí por uma diminuição intensa da produção de quê? De dopamina. E o que é a dopamina? Ela é um neurotransmissor. O que é? A substância química que ajuda na transmissão aí da mensagem entre as nossas células nervosas. Por isso que ela causa, né, esses problemas aí de movimento, de desequilíbrio, tá? Tá tudo interligado à diminuição da dopamina, tá? Então, Parkinson, ele ocorre aí por conta da degeneração das células situadas, né, no nosso cérebro, como que é chamada? Substância negra. Tá? Então, ela é produzida, a dopamina é produzida na substância negra. Então, a acetilcolina, o que ela faz? Ela excita e a dopamina inibe. Então, quando esse equilíbrio é perdido, tá? Aí ocorre um excesso de quê? De atividade elétrica. Então, aí que vem o problema, tá? Então, os estimuladores da NRF2 podem o quê? Diminuir essa situação, fazendo o quê? Aumentando a dopamina. E isso é excelente. Então, assim, pessoas também
com Parkinson, eu também já recebi, né, clientes dizendo que melhorou ali na parte do equilíbrio, né? Ajudou muito nos tremores, então também tem aí, né? Eu também tenho aí relatos muito importantes sobre o genoxidil, né? Frente a ao Parkinson, tá? E como que você aumenta a NRF2? Tá? Uma das maneiras de estimular é através da alimentação, né, e da suplementação adequadas, tá? Então, tem alguns alimentos e micronutrientes, tá? Micronutrientes é vitaminas, minerais, tá? E aí entram os fitoquímicos, tá? Que estimulam essa molécula que vai equilibrar o corpo e nos proteger aí, né, contra os danos causados pelo excesso de estresse. Então, eu coloquei alguns exemplos alimentares, tá? E eu grifei em negrito o que nós temos aí no nosso produto, tá? Então, o abacate, ele é rico em vitamina C, E, gorduras insaturadas, saudáveis, tá? Mirtílios são fontes de oxidantes naturais. Tudo que é antioxidante, lembre-se que é importante ali, né? Para a nossa proteína. Frutas, é uma fruta extremamente benéfica e de baixo índice glicêmico. Maçã tem fitoquímicos como a quercetina, a catequina, que fazem da maçã um superalimento. Uva, cacau, nozes, que são boas fontes de resveratrol, que é conhecido por ter vários efeitos, né? Ele é muito benéfico. E ele pode prevenir o quê? A inflamação, o estresse oxidativo e ativar a sinalização da NRF2, tá? E a CYP1, que é sirtuínas. Então, tem o espinafre, que também tem uma alta concentração aí de antioxidantes, como beta-caroteno, vitamina C e a luteína. Brócolis, que nós temos flavonoides, carotenoides, luteína, zeaxantina e o beta-caroteno, que fazem dele também aí uma excelente escolha para a nossa vida. O brócolis, couve, brócolis, repolho. Então, essa classe é muito importante vocês sempre colocarem aí na sua alimentação, porque elas elas também são excelentes ativadores aí, auxiliam muito para a ativação aí da proteína NRF2, tá? O tomate, né, aí tem uma altíssima concentração de licopeno, que é uma parte da família antioxidantes, né, que é chamada aí de carotenoide, tá? E o açafrão, né, que contém o quê? A curcumina, né? A curcumina que nós temos a nossa composição com uma alta atividade antioxidante. Aí temos chá verde, né, que contém catequinas, com também atividade antioxidante. Então, veja como é rica a nossa alimentação para a gente poder estar auxiliando, né? Ela, junto aí com uma suplementação, está auxiliando ali, né, no combate aos radicais livres, né, que vai trazer longevidade aí para nós, tá? Então, pessoal, e tem a pimenta do reino, né? Que tem a piperina, que mostrou a ser aí um eliminador de radicais livres bem potente, tá? Então, mais uma dica, né? Que eu já mencionei há bastante tempo, mas a curcumina, junto com a piperina, que é o quê, né? A cúrcuma com a pimenta preta ela aumenta muitas vezes, mas aumenta muito a absorção da curcumina. Então, é importante vocês, se vocês puderem, né? Misturar as duas, né? Vocês vão ter aí, né? Mais benefícios, mais biodisponibilidade da curcumina, tá? Então, esses são só alguns exemplos, né? Que nós temos lá no nosso produto, juntamente com a alimentação. Por isso que o nosso produto é um suplemento alimentar. Por quê? Porque ele complementa o que falta na nossa alimentação, porque nós não conseguimos, nem porque assim, as pessoas não conseguem se alimentar adequadamente durante o seu dia, né? E eu sempre falo que hoje os nossos produtos, quando eu menciono produtos orgânicos, tá? Alimentos orgânicos, é na forma de frutas, vegetais, legumes, tá? É alimento, tá? Porque eu diferencio ali dos produtos alimentícios, né? Então, você, né? Com a alimentação e a suplementação vai o quê? Complementar tudo que falta ali, né? Para você ter aí uma saúde, uma longevidade, uma qualidade de vida, tá?
Aqui eu coloquei algumas melhores maneiras, então, de estimular a NRF2, né? Que, como é que eu citei? Através de compostos bioativos, tá? Os compostos bioativos é o quê? O termo fitoquímico, ele é usado para quê? Para se referir aos compostos bioativos que são encontrados em vegetais, tá? E ele tem esse efeito benéfico aí para a nossa saúde, né? Um papel ativo, tá? Da melhora do estado de indivíduo com enfermidades, patologias, tá? Então, os compostos bioativos e o exercício físico, né, que eu coloquei aqui na ilustração, são as melhores maneiras de estimular a proteína NRF2, tá? E a atividade física também, né? Eu também falei na live anterior, né? É excelente aí também para auxiliar as nossas mitocôndrias, para a saúde das nossas mitocôndrias. Então, compostos bioativos mais atividade física é igual ali a menos estresse oxidativo e menos inflamações. Então, esse aí é um resumo do que, né, nós precisamos fazer, as medidas que nós temos que tomar para poder melhorar, né, a nossa saúde, a estimulação dessa proteína, tá? Então, eu coloquei aqui algumas coisinhas sobre ela, os sistemas atuantes do genoxidil, tá? O sistema desintoxicante ela faz uma limpeza nas nossas células, pode-se dizer uma manutenção, tá? Então, ela é realmente muito eficaz nessa parte de limpeza de artérias, veias, células, né? Tanto interna quanto interior quanto exterior, tá? Então, o sistema antioxidante é uma proteína naturalmente encontrada pelo nosso corpo, ela é naturalmente encontrada no nosso corpo. E o que é o trabalho dela? É o quê? Ajudar a regular o trabalho de proteínas antioxidantes, né? Que vão nos ajudar aí a proteger contra os danos oxidativos, tá? Isso aqui é mais um resumo do que eu já falei e eu coloquei ali linkado aos nossos sistemas, tá? O sistema imunológico, aí eu coloquei a NF2 e o câncer, porque o estresse oxidativo danifica proteínas e lipídios celulares, que vão causar o câncer. E você estimulando a proteína NRF2 nessa situação, ela vai ativar genes que vão proteger as células de danos que podem levar ao câncer. Tá? O sistema de nutrição celular, temos ativadores naturais na nossa composição, né? Como, por exemplo, a curcumina que eu citei, tá? E a ativação dela, da NF2, inibe o quê? A formação de glicose e de gordura, prevenindo a obesidade. Então, as pessoas perguntam para mim, Bruna, o genoxidil emagrece? Olha, não é o principal foco dele. Mas como ele tem ativadores da proteína NRF2, ele vai ajudar o quê? A inibir a formação de gordura e glicose, mas não depende só do produto, depende da sua mudança de estilo de vida. Por quê? Porque se você não ficar colocando, né, sempre gordura, glicose, coisas ruins para dentro de você, não vai dar conta, né, de ativar e inibir sempre essa formação. Por isso que nós vamos ali, né, vai acontecendo aí a obesidade, tá bom? E aí tem o sistema anti-idade, que na idade adulta as funções da NF2 acabam diminuindo aí de 30% a 40%. E essa deficiência desempenha um papel importante ligado ao quê? Que é ligado ao nosso envelhecimento. Então, vão aumentar aí também os problemas metabólicos, tá? Então, pessoal, esse foi aí, né, o nosso treinamento sobre a proteína NF2, tá? Ele é um treinamento curtinho, porém de extrema importância. É um assunto que às vezes pode parecer complexo, mas nós precisamos saber, né, das principais funções, quais são ali os ativadores do nosso produto, né? Como que o nosso produto pode ajudar, como que ele vai agir frente às doenças, né? Ou como ele vai agir para a gente ter longevidade mesmo, né? Para uma prevenção, né? E ali sempre ligado aos nossos sistemas de saúde, porque o nosso produto trabalha nos sistemas de saúde que nós já possuímos, mas ele vai ajudar o quê? A movê-los de uma forma melhor para nos trazer benefício, tá? Olha, eu agradeço muito, imensamente pela atenção de vocês, tá? Qualquer dúvida, eu fico à disposição, sempre lembrando, de segunda a sexta, das 9 às 17, eu fico à inteira disposição, façam perguntas.
que lá no WhatsApp, que eu estou sempre ali para responder vocês, tá bom, pessoal? Olha, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira à tarde, quem puder, teremos live aí quinta-feira à tarde, dando continuidade aí, né, para as nossas lives, né, sobre níveis de conhecimento, que é importante para quê? Para vocês saberem como abordar, né, sobre o nosso produto, falar sobre o nosso produto de forma simples, clara e objetiva, e sempre falando o que é correto, tá? Porque que é certo que o nosso produto, ele funciona, tá? Ele funciona, ele realmente te entrega o que ele promete. Então, não precisamos falar nada mais do que a verdade, é o que está ali, o que eu falo para vocês sobre os estudos, o que eu explico, e, aliás, o que eu estudo muito para poder passar informação ali novinha, o que é de mais moderno na ciência, eu trago para vocês. Eu estou sempre ali muito focada, muito dedicada, porque eu quero isso, eu quero que vocês saibam falar sobre o nosso produto, eu quero que vocês vendam saúde, né? Primeiro, tragam saúde, amor próprio, que é em primeiro lugar, mas possam espalhar, não é nem vender, é espalhar saúde para as pessoas, que eu acho que aí é o bem maior, né, que o ser humano pode fazer aí para o próximo, tá bom? Olha, boa noite, fiquem com Deus e até quinta-feira.